Olha aí, meu amigo, o senhor Armínio Fraga, sim, o Armínio Fraga que fez o L com gosto lá em 2022, volta às cargas. Agora para dizer que o Brasil vive num jogo de tabuleiro em que se avança uma casa e se voltam duas casas ou algumas casas para trás, né? E é uma verdade, de fato, o Brasil parece que nunca se desenvolve, muito pelo contrário. Anda e não só não sai do lugar, parece que ele retrocede de fato em muitos aspectos. E o que o Armínio Fraga aqui diz, como tem sido com algumas declarações recentes dele, com boa parte das declarações, é algo realista de fato, algo que tem uma verossimilhança, mas que nos levanta uma pergunta. O que mudou de 2022 para cá? Por que ele apoiou o Lula no passado e agora vem fazer esse tipo de discurso? Ainda não entra na minha cabeça, principalmente com base em algumas coisas que ele falou que a gente vai dar uma olhada aqui. Vamos conversar sobre o tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser me ajudar ainda mais, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, o Armínio Fraga deu uma entrevista aqui para o pessoal do Estadão, né, uma entrevista que foi divulgada recentemente aqui, e ele falou o seguinte, né? Tem alguns temas principais sendo tratados aqui. A economia brasileira, ele falou também da questão dos Estados Unidos, mas enfim, né? Primeira pergunta que fizeram aqui para ele foi a respeito do crescimento do Brasil, do avanço na economia nas últimas décadas depois da redemocratização. Só que o crescimento ainda é baixo e nós estamos numa eterna crise fiscal. E aí ele traz o ponto aqui do tal jogo de tabuleiro, né? Então ele falou que o Brasil, desde o fim da hiperinflação, principalmente, né? Não é só depois da redemocratização. O começo da redemocratização foi uma bosta. Foi um período econômico perdido para o Brasil. A gente estava com inflação de 4, 5 mil por cento ao ano. Então é um período assim para se esquecer. 94 em diante, os últimos 30 anos, 31, é que realmente importam nessa história, né? Então, ele falou que isso aqui aconteceu, né? Que o Brasil, apesar disso, do Plano Real, continua enfrentando crises periódicas, e é periódico mesmo, né? E aí ele falou que como num jogo de tabuleiro, se anda para frente, mas de vez em quando se voltam algumas casas, né? Por exemplo, ele dá um exemplo claro aqui, né? Que o Brasil andou umas 10 casas para trás no governo Dilma Rousseff, né? Olhando o PIB per capita, que é o que realmente importa, que é o que mede a riqueza da população. Porque o PIB total, né, o PIB geral, que coloca o Brasil lá entre as 10 maiores economias do mundo, não faz diferença se o PIB per capita não for suficientemente grande. Você vai ter ali no topo, né, dos PIB per capita, Singapura, Suíça, países nórdicos, que não estão na lista dos 10 países mais ricos do mundo no PIB total. Mas tem a população, as populações mais ricas do mundo, que é o que importa de fato. E aí, na análise do Armínio Fraga, né, na época da Dilma Rousseff, nós andamos 10 casas para trás nisso aí, né? E aí a gente se pergunta, por que então continuar apoiando o PT se o PT foi responsável por isso? Mas a contradição não para por aí, tá? Enfim, ele cita aqui, né, que o Brasil é um país de investimentos baixos, de pouca poupança, isso é um problema. É um país cujos governos sucessivos apostam em consumo. Já falei várias vezes aqui no canal, o consumo não gera riqueza, o que gera riqueza mesmo é a poupança, o investimento. Isso aí que gera riqueza de fato, né? E aí, bem, ele cita aqui vagamente primeiro que muitas reformas foram aprovadas, né? Mas ao mesmo tempo, volta e meia a gente retrocede. Aí o pessoal do Estadão provocou, né? Quais foram as casas para frente então, né? Aí, bem, Plano Real é claro, né? O Plano Real já estava assim sendo bastante foi o marco principal na economia recente do Brasil. Ele cita aqui também, né, avanços com privatizações mesmo antes do Plano Real, abertura comercial, né? Enfim. Só que o Plano Real foi o grande divisor de águas de fato, né? Depois veio aqui o tripé econômico para dar ainda mais estabilidade para o Plano Real, né? Que foi abandonado, obviamente. Aqui ele falou que a chegada do PT ao poder foi uma surpresa, né? A surpresa maior aqui é porque o Lula não quebrou o Brasil imediatamente como se imaginava. Ele não, ele
negou as suas ideias históricas, né? Ele não foi um governo totalmente de esquerda logo de início. E aí, saltando esse período, né, que o da Dilma Rousseff foram 10 casos para trás, mas casos para frente, governo Michel Temer com reformas importantes, reforma trabalhista, reforma fiscal, a questão do teto de gastos, e no governo Bolsonaro também algumas reformas importantes. Ou seja, o cara reconhece que no governo Bolsonaro o Brasil andou para frente. Ainda assim, o cara fez o L em 2022, não é? E é claro que esse tema entrou à baila, né? Então, perguntaram, as casas para trás, né? Mais exemplos. E aí, governo PT, meu amigo. O grande problema nesse período todo que ele falou aqui é o governo PT. Não tem um ponto positivo para ele falar, igual ele tem do governo dos governos Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer e Bolsonaro. Os governos PT não tem nada de positivo para apresentar do ponto de vista da sustentabilidade da economia, da estabilização da economia. Tem as falcatruas de momento, né? O voo da galinha, que naquela época foi bom, mas trouxe um problema muito maior na sequência. Então, né? Inclusive ele cita aqui que o governo PT usou planos econômicos, aspectos econômicos típicos da época da ditadura. Para o pessoal que acha que ditadura militar foi de direita, não, os caras eram esquerdistas até a medula dos ossos. O tipo de política econômica intervencionista deles, né? E o Armínio Fraga cita isso, né? O Estado com a mão mais pesada, o intervencionismo muito forte, intervenção no mercado de crédito, né? E aí isso levou a um desgaste primeiro e depois a um colapso fiscal no governo Dilma Rousseff, que criou uma crise econômica substancial semelhante àquela dos anos 80, né? Que é a década perdida e que aconteceu muito mais rapidamente. Então, em 3 anos, o PIB per capita caiu tanto quanto nos anos 80, na famosa década perdida do Brasil. A gente teve outra década perdida, essa é a verdade, né? Então veja que, para o Armínio Fraga, o grande problema mesmo da economia recente do Brasil, as últimas 3 décadas, foi o governo PT, responsável pelo maior decréscimo na riqueza na história da redemocratização no Brasil. Palmas para o governo PT. Agora me fala por que esse cara aqui não embarcou, aliás, por que ele embarcou em fazer o L novamente é a grande questão. Então, ele fala aqui do problema do orçamento, a questão da previdência social que pesa demais, os chamados gastos tributários, né, que são benefícios, isenções e esse tipo de coisa aqui, né? E aqui ele pergunta, o pessoal do Estadão, porque desde 2016, desde o fim da era Dilma Rousseff, da primeira era PT, o Brasil aprovou a reforma da Previdência, reforma trabalhista, teto de gastos, conferiu independência ao Banco Central e aí se pergunta, né? Reforma tributária, meu amigo, a gente sabe que é uma grande bosta e também não começou a vigorar. Não dá para saber se isso aqui vai ser positivo para a economia, já adianto que não vai ser, mas não começou a vigorar ainda, não está no rol das reformas que já tem algum grau de resultado, né? E aí perguntam novamente por que isso aqui tudo é insuficiente na análise, no cômputo geral, né? Ele cita a questão aqui da pandemia e etc, né? Mas realmente o problema é do gasto, que o pessoal chega aqui e fala a respeito de 2027. Já está muito claro para todo mundo, né, que o arcabouço fiscal vai colapsar, não tem muito para onde correr nessa história, né? Então, o Armínio Fraga até fala aqui do negócio do salário mínimo e tudo mais, né? Que deu um bafafá danado. Eu fiz vídeo na época falando sobre isso aqui, né? Fala das eleições de 2026, que ele gostaria bastante aqui, né? De uma terceira via, né? Que deveria ser uma alternativa entre Lula e Bolsonaro, né? Enfim. A verdade é a seguinte, o Armínio Fraga entende de economia. Ele sabe qual que é o caminho certo, o caminho positivo para o Brasil, o caminho que tem algum grau de possibilidade de funcionar. Ainda assim, ele apoiou o erro, apoiou o fracasso, apoiou a crise econômica, que é o que nós estamos vivenciando hoje, é o caminho que nós optamos enquanto brasileiros por seguir. A grande pergunta que fica para mim é por que o Armínio Fraga fez isso? Por que ele fez o L? Sabendo de antemão, porque ele sabia sim que o Brasil iria para o precipício assim que o Lula começasse com as suas questões populistas
bastante típicas, bastante conhecidas. Olha, meu amigo, a batatinha do senhor Carlos Lupe segue assando. Pois é, eu já falei aqui no canal que eu acredito que esse cara vai rodar, porque a crise do INSS é muito grave, vai ser um problema muito grande para o Lula em matéria, inclusive, de popularidade, e tem mais coisa para ser descoberta ainda. A falcatrua tá, assim, no início das investigações, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. E na medida em que o Lula já não tem capital político para desperdiçar, o cara já está abaixo do nível da viabilidade eleitoral, ele não pode se dar o luxo de perder mais capital político, a conta da crise do INSS vai ter que cair no colo de alguém. E não adianta só demitir o Stefanuto, o que era presidente do INSS, porque não é suficiente. Esse cara aqui, Carlos Lupe, foi alertado dos problemas e fez vista grossa. Isso aqui é um problema sério. E é claro que, no fim das contas, vai pesar bastante no governo Lula essa história. Alguém vai ter que pagar o pato para salvar a pele do Lula. Esse alguém, muito provavelmente, será o senhor Carlos Lupe. Vamos conversar sobre isso, sobre essa possibilidade, coisas que ele falou recentemente tentando se defender. Meu amigo, cada vez que ele fala, a coisa fica pior. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês, tem R$ 7,99 também, você escolhe. Não te faz tanta falta assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, então, né, o Carlos Lupe deu uma declaração recentemente, falou aqui, né, negou que o governo não tenha tomado medidas contra as fraudes. Meu amigo, não é bem assim. Os dados nos mostram isso aí, né? E ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, se justificando, falando aí, né, que o governo não foi omisso e enfim, né, que o que foi descoberto pela Polícia Federal e pela CGU é uma herança dos governos anteriores, o que é mentira, os números deixam isso claro, né? E aí ele falou o seguinte, né, ó, eu tenho certeza que tem muita safadeza de muita gente, mas 5 ou 6 servidores foram alvos e eu vi mais de 200 pessoas ligadas às associações, né? Os 5 ou 6 é que são os bandidos, se estiver provado, eles vão pagar. Mas e os outros 200? E tem instituições sérias aí também, não se pode colocar todas no bolo. Ele pode até estar certo nisso aí, nem todo mundo está envolvido. Ok, é possível. O problema é, do ponto de vista político, estratégico, é péssimo ele falar esse tipo de coisas, porque ele não se coloca, é difícil ver, o cara não se coloca do lado do aposentado que foi lesado, ele se coloca do lado do servidor, se coloca do lado da associação, do sindicato, enfim, do pessoal que já estava levando um dinheiro nessa história. Parece que ele está defendendo a turma dele e não quem supostamente o governo deveria defender, deveria zelar, que é o pensionista, o aposentado, o beneficiário do INSS, que é a vítima nessa história. Então veja como o discurso dele soa dessa forma, né? Inclusive, ele tinha falado inicialmente que não ia demitir o Stefanuto do INSS para no mesmo dia demiti-lo por ordem do Lula. Então o cara realmente não estava de fato empenhado em resolver o problema, continua passando ali, né, a culpa para o governo Lula, para a situação anterior, né? Ele falou aqui que demitiu o diretor de benefícios, o André Fidelis, lá em 2024, quando ele foi alertado sobre o problema. Isso não é suficiente, definitivamente, né? Ele falou aqui, ó, eu tenho consciência muito tranquila, eu fiz tudo o que podia, eu trabalho e tento resolver, mas não sou Deus, né? Esse tipo de desculpa não vai funcionar de fato, porque efetivamente já se sabe que o Carlos Lupe tinha sido alertado sobre essa fraude lá em 2023. Um problema seríssimo, portanto, porque ele já sabia, já tinha consciência do tamanho do problema, deixou rolar até a situação se tornar insustentável. Então, os dados aqui mostram, né? TCU falou, né, o Tribunal de Contas da União já tinha alertado isso aqui. A primeira reunião da cúpula da pasta, né, relatando esse tipo de problema, data de junho de 2023, então quase 2 anos atrás. E aí, né, o pessoal aqui, inclusive, né, da própria equipe técnica do INSS, solicitou a inclusão da discussão sobre os acordos de cooperação técnica
das entidades que possuem a possibilidade de descontar a mensalidade junto ao INSS. E bem, né, isso aqui na ata de junho. Ela pediu para incluir essa discussão na ata daquela reunião, mas como a ata já estava elaborada, não deixaram entrar esse tema naquela época, né? Então, o Carlos Lupe, inclusive, rejeitou a proposta de discutir esse tema. Aí a Tônia Galetti, que é essa conselheira, né, ela reforçou essa solicitação. A ata mostra isso, né, que ela pediu que fossem apresentadas a quantidade de entidades que possuem ACTs com INSS, a curva de crescimento dos associados nos últimos 12 meses e uma proposta de regulamentação para evitar ou mitigar, pelo menos, essa questão das fraudes, né? Então, o Carlos Lupe, né, de acordo com a ata, registrou que a solicitação era relevante, só que não era possível fazê-lo de imediato porque eles teriam que fazer um levantamento mais preciso, né? E ele pediu que o assunto fosse pautado dali a 45 dias na reunião seguinte, coisa que não aconteceu de fato, né? Então, só em abril de 2024 é que o tema começou a ser avaliado, 10 meses depois desse alerta inicial. E aí, a coisa já tinha se alastrado de tal forma que o TCU já estava alertando e a CGU também, né? Então, em apenas aí, né, em menos de um ano, a CGU percebeu que o número de descontos, né, tinha triplicado, 250 milhões de reais praticamente por mês, uma coisa escandalosa, né? Então o Carlos Lupe, mesmo assim, não tomou medidas concretas, ou seja, não era só análise do INSS, órgãos externos já estavam falando desse problema aqui, inclusive, né? E aí, esses descontos só foram interrompidos quando da ação da Polícia Federal, quando realmente já estava totalmente, a coisa tinha se alastrado de uma forma que não era possível mais segurar essa peteca, o cara teve que ceder e demitiu o presidente do INSS, mais para salvar a própria pele do que qualquer outra coisa. O Stefanuto é culpado nessa história, muito provavelmente também. Ele era o chefe direto do INSS, então realmente a responsabilidade maior cai sobre ele. Só que esse senhor aqui, o Carlos Lupe, é ministro da Previdência Social, que só existe para isso, para lidar com o INSS. A única finalidade desse ministério é essa questão previdenciária, de fato. Tanto que esse ministério nem era um ministério à parte antigamente, né? Foi desmembrado. Claro, o Lula precisou criar um monte de ministérios, né? Para alocar todo mundo que ele precisava. Então, esse ministério só tem essa função, que é lidar com o INSS. Ainda assim, o cara me deixa passar um problema desses com todos os avisos que ele recebeu. A Damares falou que vai pedir o impeachment do Carlos Lupe por causa disso aqui, né? Enfim, é algo que pode acontecer de fato, mas ela já propôs impeachment para o Lula e etc, né? Mas eu acho que nem vai precisar chegar tão longe assim. Instaurar uma CPI seria importante, isso aí eu não tenho dúvidas, né? O Congresso Nacional não pode deixar isso aqui passar. Tudo bem que eu sempre falo aqui que não existe oposição de fato no Brasil organizada, um número grande, substancial de deputados, isso não existe no Brasil, parlamentares de forma geral, mas para manter um mínimo de honradez das duas casas, era necessário sim se instaurar uma CPI para avaliar essa questão. Mas eu acho que o Carlos Lupe vai cair ainda assim, antes de qualquer providência por parte da oposição, porque realmente a situação dele está ficando insustentável. Ele não se ajuda e o Lula vai acabar imprensado contra a parede. O Lula não quer tirar o cara do cargo, porque, primeiro, ele já perdeu o ministro recentemente por conta de problemas de corrupção. Ele não quer, numa janela de tempo tão pequena, ter outro ministro removido do seu cargo por causa de falcatrua também. Aí a situação do governo vai ficar muito fragilizada, mas ele não tem para onde correr nessa história. E aí vai ficar com outro ministério pendurado, um ministério com um problema enorme para resolver e sem ninguém querendo assumir essa peteca, sem ninguém querendo lidar com esse problema, porque realmente não é nada convidativo. Então, para mim, o Carlos Lupe está com a batatinha dele cada vez mais assada, a tendência é que ele acabe rodando até para salvar a pele do Lula, mas não vai salvar completamente o prejuízo no capital político que o Lula sofreu e vai continuar sofrendo. Meu amigo, as previsões do FMI para o Brasil continuam nada animadoras. Olha só, de acordo aqui com o diretor do hemisfério ocidental do FMI, o senhor Rodrigo Valdez, o Brasil tem um desafio fiscal muito forte à frente.
E é verdade. E o à frente que ele está dizendo aqui não é para 10 anos, não é para 20 anos, é para 6 meses no máximo. O negócio está ficando feio para o Brasil. Reforçou a queda na previsão de crescimento econômico, que o FMI já tinha falado, ele apenas assinou embaixo, subscreveu o que a entidade já havia projetado, um crescimento muito ruim e que é pior ainda para o ano que vem. Mas não é só o FMI que está fazendo esse tipo de previsão. Olha só, a própria CNI, a Confederação Nacional da Indústria, reduziu a sua projeção para o crescimento no Brasil e, enfim, há claros sinais de desaceleração econômica que vão, de fato, implicar num crescimento menor. Ainda não é uma queda total, não é uma recessão generalizada. Pode haver, sim, recessão técnica esse ano, já é previsto, mas a tendência é que, se nada for feito, se esse desafio fiscal não for enfrentado com seriedade, aí sim a situação vai ficar muito mais complicada no longo prazo. Então vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda muito dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, o senhor Rodrigo Valdez, que, conforme eu falei, é diretor do Hemisfério Ocidental do FMI, falou que o Brasil, olha, tem um desafio fiscal muito forte, né? Ele diz que eles, né, o Lula, o governo, né, estão tomando medidas para estabilizar a dívida, né? Só que a discussão que temos com eles é se teremos mais ações nessa direção. Então, você sabe, teve uma conversa há não muito tempo entre o governo brasileiro e FMI. Eu acho engraçado que o pessoal fica criticando o Milei por conseguir financiamento junto ao FMI, mas tá lá, né? O governo brasileiro tá lá babando o ovo do pessoal do FMI de boa, né? O governo brasileiro pode, o Milei não pode, mas o Lula pode, né? O Haddad, enfim. A gente sabe que ele não acredita exatamente nisso aqui que ele falou. Ele não pode também falar que não, esse governo aí não tem compromisso nenhum com o lado fiscal. Mas ele deixou claro aqui, né? Ah, beleza, o governo fez um esforço ano passado, cortou ali uma merrequinha que não faz a menor diferença, mas vamos ter mais ações nessa direção, porque está longe de resolver o problema. E bem, a gente sabe que não vai ter ação nenhuma nesse sentido, né? O FMI fez uma estimativa que eu já repercuti aqui no canal também, não é? Que a dívida pública vai subir a 92% ainda este ano. Lembrando que o FMI tem uma métrica diferente, por exemplo, da usada pelo Banco Central, que, de acordo com o Banco Central, está indo para uns 80%, né? Para o FMI, nós já estamos em 87%, estávamos no final do ano passado, vamos para 92% ainda este ano, né? Sendo que vai chegar em 96% no final do ano que vem, que é um patamar aí, né, de período de pandemia, que foi revertido, obviamente, depois. Isso aqui é percentual da dívida sobre o PIB. Na época da pandemia, os números se desregularam, porque a dívida foi lá em cima, o PIB foi lá no chão por causa da redução na atividade econômica. E bem, aquela história, né, que eu já falei várias vezes. O Lula é tão prejudicial para a economia do Brasil quanto uma pandemia. Mas sem pandemia, sem guerra, sem crise internacional, não está acontecendo nada. O Brasil já está indo para a bancarrota. Imagina se tiver alguma coisa, um evento internacional, geopolítico, que realmente impacte todas as economias. Pode ser até o tarifaço do Donald Trump, se o negócio piorar. Aí o Brasil está lascado, meu amigo. Nada de relevante acontecendo, o Brasil está caindo. Imagina se tiver algo de fato impactante lá fora para piorar ainda mais a economia brasileira, né? Ele elogiou aqui o Valdez, o Banco Central, né? Falou que está trabalhando bem, de fato, para voltar à meta de 3% aí, podendo chegar a 4,5%, é claro, né? E reforçou a importância do Banco Central ter autonomia, que num país como o Brasil, né, ter independência num país como o Brasil é um perigo gigantesco o Banco Central ser controlado pelo governo, sem sombra de dúvidas. Ele falou aqui também, mais uma vez, da desaceleração relevante do Brasil em 2025, né? Havia uma expectativa aí de 2,2% de crescimento, que já não era muita coisa, caiu para 2% agora, né? Muito menos do que os 3,4% do ano passado, né? Enfim,
de maneira geral, a América Latina vai cair um bocado, vai crescer pouco, a Argentina é que vai puxar isso para frente. E essa questão aqui de crescimento econômico, né, um crescimento menor, mais lento, essa opinião é compartilhada pelo pessoal da Confederação Nacional da Indústria também. Divulgaram um informe recentemente aqui, né, que avalia que, embora o PIB do Brasil tenha crescido no quarto trimestre do ano passado um pouquinho, na comparação com os trimestres anteriores, já era um recuo. Ou seja, a economia brasileira já está desacelerando, né? E eles reduziram a previsão de crescimento de 2,4% para 2,3%, né? Seria o menor crescimento nos últimos 5 anos e um crescimento 1,1 ponto percentual em relação ao crescimento de 2024. É um número até otimista se comparado com os dados do FMI. O Banco Central projeta 1,9% de crescimento a título de comparação. Ou seja, né, tá oscilando na casa de 2%. Ninguém aposta em algo diferente para 2025. Inclusive, a gente já tem alguns dados trimestrais que já baseiam essas estimativas, ao contrário do que tinha no passado. Ano passado a previsão começou muito baixa, mas ela foi sendo revista para cima mês após mês até chegar lá acima dos 3% no final do ano. Agora em 2025 está acontecendo o contrário. A previsão começou baixa e está sendo revisada para baixo por todo mundo, até pelo Ministério da Fazenda, Banco do Central, muita coisa também, FMI, CNI, enfim, né? Eles fazem uma análise aqui do desempenho industrial de forma geral. O que vai impactar muito é a taxa de juros. Claro, isso já é conhecido, inclusive já é esperado. A taxa de juros, uma taxa mais elevada, e está muito elevada no Brasil, com possibilidade de aumentar ainda no próximo mês, mais um bocadinho. Essa taxa elevada é um problema muito grande para a economia porque acaba sufocando os setores econômicos, mas acaba sendo necessário. Por quê? Por causa do desarranjo fiscal. Se o governo Lula não tivesse enfiado tanto o pé na jaca, a taxa de juros poderia ser menor, então nós teríamos uma economia mais equilibrada de maneira geral, com a possibilidade de uma taxa de juros mais sustentável, uma taxa de juros não tão agressiva. Tudo bem que seria alta ainda, porque o Brasil é um país arriscado, não tem como você impor uma taxa de juros norte-americana da zona do euro no Brasil, porque realmente não condiz com a realidade. Mas enfim, poderia ser melhor o cenário, sem sombra de dúvidas, se o governo não estivesse atrapalhando tanto a economia. E agora é quase um consenso: FMI, Banco Central, CNI, todo mundo que faz análise. O Brasil vai crescer pouco, muito pouco em 2025, e eu falo para você, aqui já é a minha opinião. Se for um crescimento pequeno, a gente vai dar sorte. Há um risco real de recessão no Brasil. Olha aí, meu amigo, o Lula quer porque quer ser candidato para o ano que vem. Até, inclusive, desmentindo o que ele falou na época da campanha de 2022, que não tinha condições dele ser candidato novamente, porque com 81 anos, quem que conseguiria ser candidato, ser presidente da República de uma forma bastante eficiente? Pois bem, abandonou isso tudo, porque na verdade ele é a única coisa que sobrou para a esquerda hoje. Não há outro candidato viável. Todas as pesquisas mostram que Ciro Gomes, Fernando Haddad, qualquer um desses nomes vai tomar um pau de quem quer que seja da direita. E as pesquisas também, aí é que está o grande problema do Lula, as pesquisas mostram que ele perde de todo mundo também. No segundo turno, o cara já é um candidato inviável. E é por isso que ele já assumiu a campanha eleitoral. Está em plena campanha eleitoral neste momento, viajando pra caramba por aí, falando, indo a estados-chave e enfiando o pé na jaca em matéria de gastos. Porém, nada disso tem melhorado o lado dele. Vamos conversar sobre essas possibilidades. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né? O Lula tá a todo vapor nessa tendência aqui. Veja, né, que ele foi lá na fábrica da Nissan, né? Depois foi aqui na Via Dutra.
na UFF, meu amigo, aí faculdade federal, aí é todo mundo fazendo L mesmo. A gente já viu nas pesquisas eleitorais que, aliás, esse povo feio, né? Caramba, meu amigo, que povo feio. Não sei se Universidade Federal é proibido ter gente bonita, deve ter alguma coisa no estatuto que proíba, né? Mas as pesquisas mostram. Pessoal entre 16 e 24 anos, os cabeça de bagre, você que assiste o meu canal e é dessa idade não é cabeça de bagre, você é uma pessoa instruída, você é uma pessoa iluminada. Mas, convenhamos, a maior parte do pessoal nessa faixa etária é cabeça de bagre mesmo, né? Então tendem a votar na esquerda. Não entraram para valer no mercado de trabalho, não sentiram o peso da bota estatal pisando no pescoço deles. Então eles tendem a ser eleitores de esquerda, de fato, né? Mas então aqui o pessoal da Veja cita inclusive o que eu falei, né? Que ele vai ser um presidente de um mandato só e que não iria se candidatar novamente, falou o negócio da idade, né? Porque ele vai ter 81 anos no ano que vem. Então, realmente, ele colocou essa condição, inclusive, para não se reeleger. O pessoal do PT até acreditou nisso. Parece que começaram umas conversas para ver quem seria o sucessor dele. Enfim, né? Todo mundo sempre soube que o Lula iria se candidatar de novo. O cara não vai largar o osso. O cara é simplesmente viciado no poder. Então, agora, né? Quem tinha dúvidas a esse respeito não tem mais, dado o histórico do Lula nas últimas semanas. Então, o Lula tem empilhado eventos lá em Brasília, em outras partes do Brasil, em tom eleitoral, em tom de campanha mesmo, falando que fez não sei o que vai fazer mais um monte de coisas, um monte de promessas aí, né? Enfim, várias coisas nesse sentido, basicamente deixando claro que ele é candidato à reeleição. Em fevereiro, por exemplo, né? Ele teve um encontro aqui com os prefeitos em Brasília, né? Falou aqui que os prefeitos vão pedir para ele, Lulinha, fica, porque nós precisamos de um presidente que goste de nós, né? Então tá bom, né? Em 3 de abril teve o tal do evento Brasil dando a volta por cima, que foi planejado pelo Sidônio Palmeira, o apanhado dos 2 anos de governo do Lula até o momento, que dá para você fazer um vídeo de 30 segundos para falar o que tem de positivo desse governo e vai ter que encher linguiça ainda, né? Mas enfim, o negócio ali, é claro, o mote foi falar que o governo atual é melhor que o Bolsonaro. Simplesmente isso, porque não tem muito o que falar, né? E com a base aliada, o Lula tá azeitando já os critérios para as eleições do ano que vem. O grande problema para o Lula não é a falta de vontade dele de ser candidato, isso ele sempre teve, né? O grande problema para ele realmente é conseguir votos, é ter quem vote nele, porque a coisa nesse sentido está cada vez mais difícil. Então, veja aqui que os cenários, né, da Paraná Pesquisas, eu já trouxe esse cenário aqui em um vídeo específico do meu canal. Veja que no primeiro turno, né, nesse cenário, com o Bolsonaro, o Lula fica em segundo lugar. Então o Bolsonaro fica à frente do Lula no primeiro turno, um cenário completamente distinto daquele de 2022, né? E isso aqui ainda contando com um Ronaldo Caiado e um Eduardo Leite aqui, tirando votos do Bolsonaro, coisa que eventualmente pode acontecer, né? E um Ciro Gomes tirando o voto do Lula também. Provavelmente algum cenário do tipo a gente vai ter mesmo, né? Mas veja aqui que mesmo competindo contra Michele Bolsonaro, né, o Lula fica bem próximo aqui, quase empatado no primeiro turno. Um pouco mais de vantagem contra o Tarcísio de Freitas no segundo turno. O Ratinho Júnior não é um candidato viável, no meu entender, neste momento. Agora, no segundo turno, o Lula perde de todo mundo. Aqui perde fácil do Bolsonaro, tranquilamente do Bolsonaro. Perde com algum grau também de facilidade para a Michele e perde até do Tarcísio de Freitas, que tem uma visibilidade, um conhecimento nacional muito menor. Ou seja, o cara tá com problemas eleitorais sérios para o ano que vem, com tendência de queda, porque a cada nova pesquisa que sai, a popularidade dele está menor e as intenções de voto dele também. Em pesquisas há 2 meses atrás, 3 meses atrás, o Lula estava aqui em empate técnico com o Bolsonaro, estava ganhando de outros candidatos, embora por uma margem muito pequena. Agora o jogo já virou nesse sentido, né? Então, o Lula tem ido aí para as ruas e vai continuar indo a partir de agora, principalmente, né? Enfim, ele já fez ali uma promessa para 2026 na fábrica da Nissan, né, no Rio de Janeiro,
dia 15 agora que passou, ele falou que até 2030 todas as crianças brasileiras estarão alfabetizadas até o segundo ano. 2030 é o ano em que o próximo presidente termina o seu mandato. Então já é uma promessa de segundo mandato que está acontecendo, né? E ele falou aqui, né, fez propaganda ali também, né, de quantas escolas que foram feitas no governo dele aí, etc, né? Enfim, e aí ele sempre leva a gente do governo, do alto escalão do governo, para participar desses eventos aí, né? Fernando Haddad teve que se prestar o papel de falar do consignado CLT, que é péssimo, diga-se de passagem, né? E, enfim, participou de um evento lá do Mercado Livre, de investimentos do Mercado Livre, dia 7 de abril agora também. O pessoal participou do anúncio do Minha Casa Minha Vida, outra coisa politiqueira do Lula, sem sombra de dúvidas, e enfim, as coisas vão de fato se acumulando, né? E o Lula tem ido muito a Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do país, e onde, né, o Lula conseguiu derrotar o Bolsonaro na prática, porque ele ficou ali, né, um pouquinho acima do Bolsonaro em 2022, e acredita-se que a direita vai vencer com tranquilidade em Minas Gerais em 2026, né? Também visitou aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Pará, tudo isso aqui no mês de abril. Ou seja, são grandes colégios eleitorais e são importantes nas regiões em que esses estados se localizam, né? Enfim, o pessoal aqui já está falando, né, da oposição, que o Lula não está governando o país, mas está se comportando como candidato à presidência da República. Enfim, isso é um fato. Ele já é um candidato muito antecipado às custas do dinheiro público, porque essas viagens ele não está pegando dinheiro do partido, está pegando dinheiro do governo para fazer. Enfim, né? O fato é, não importa o desespero do Lula, ele está cada vez mais fraco politicamente. E o pessoal já percebeu isso, a base aliada do Lula já percebeu, o pessoal está debandando. Essa é a verdade. Então, o Lula está tentando gastar mais dinheiro com pé de meia, ampliação do Minha Casa Minha Vida, consignado CLT, liberação de FGTS e mais um monte de coisas para tentar comprar votos das pessoas. Não tem outra definição para isso. Tá tentando viajar o Brasil todo para aparecer, para fazer campanha antecipada. Isso tá claro para todo mundo, não vai dar certo, porque o grande problema do Lula é ele e os resultados catastróficos do governo. Não há propaganda que consiga maquiar o que as pessoas estão vendo todos os dias nos supermercados. E não há tendência de melhora disso até meados do ano que vem. Muito pelo contrário, estima-se que os preços vão continuar elevados até o começo do ano que vem, para depois talvez começar algum tipo de movimento de queda, se é que isso vai acontecer de fato, se é que as coisas não vão piorar até lá. Então o Lula está com um grande problema em matéria de reeleição, o desafio para ele é gigantesco, o cara, no meu entender, na minha opinião, já não é mais um candidato viável em matéria de vitória, vai chegar no segundo turno sim, ganhar já é outra história, mas é o que sobrou para a esquerda não tem alternativa, vão ter que apostar todas as fichas de novo no Lula. Meu amigo, está prestes a começar a debandada do governo Lula. Pois é, tem vários ministros avaliando abreviar a sua permanência no governo, ou seja, entregar os seus cargos, deixá-los à disposição do presidente da República, supostamente para se focar nas campanhas do ano que vem. E esses fogos aí eu acredito que sejam por causa do jogo, deve ser do Flamengo. Estou gravando esse vídeo aqui na tarde do domingo, deve estar rolando um jogo por aí. Enfim, alguns gabinetes, conversa de bastidores ainda, nada oficial, mas alguns gabinetes que obviamente não são do PT, gabinetes do Centrão, em alguns desses gabinetes já se conversa a respeito disso aí, de dar o fora do governo o quanto antes para salvar a imagem política, porque sim, o motivo para esse pessoal sair, o motivo real é ninguém quer se queimar junto com o Lula. Todo mundo está vendo o andamento das coisas, como as pesquisas eleitorais estão mostrando a deterioração do capital político do Molusco. Ninguém quer sofrer junto com ele nesse sentido. Então vamos conversar sobre esse assunto. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Pois bem, né? Então,
As notícias aqui se referem, notícias de bastidores, conversas, papos que acabam vazando por aí, gente, cacique de partido da base aliada que falou isso, tá? Alguns gabinetes importantes dentro do governo PT já apresentam esse problema, né? Ou seja, alguns ministros que têm interesses eleitorais em 2026, deputado, querem se candidatar a deputado, governador, senador, o que quer que seja, estão pensando em sair mais cedo do que seria esperado dos seus cargos, porque teoricamente esse pessoal deveria ficar até o final do mandato do Lula, até dezembro de 2026. Aqueles que vão se candidatar, eu acho que tem que deixar o cargo também, não tenho certeza se a lei determina, mas deixariam o cargo no momento em que fosse obrigatório por lei. Tem lá a quantidade de dias antes das eleições e etc, né? Só que alguns estão pensando em sair bem antes do que isso. Por quê? Tem problemas aqui, né? Por exemplo, relacionados à popularidade do Lula. Então, alguns projetos de lei são vistos aí como uma grande possibilidade do Lula conseguir reverter essa queda de popularidade. Eu não vejo dessa forma, eu discordo deles nesse sentido. Mas alguns membros do gabinete ministerial do Lula acreditam que, se o Lula se empenhasse em fazer esses projetos irem para frente, eles poderiam usar isso como vitrine para a campanha. Se iria salvar o Lula ou não, é outra história, mas eles conseguiriam se promover a partir disso, porque é aquela história, né? Se você quer se candidatar a deputado, você não precisa ter o apoio da maioria da população. Precisa ter o apoio de uma fatia da população que vá te dar votos suficientes para você se eleger. Então, às vezes, um projeto ali nem é tão bom do ponto de vista da recuperação do capital político para o governo, mas ele é bom o suficiente para atrair para você que está encabeçando aquilo ali, porque é um projeto que saiu do seu ministério, para atrair a atenção de pessoas que podem votar em você. Então, um grupo específico vai acabar abraçando a ideia daquele projeto e você vai ser vinculado a essa ideia, vai ganhar aprovação em relação a isso. Então, veja que, né, o pessoal aqui não acredita que necessariamente, né, que o Lula vai ser salvo por esses projetos, mas algumas campanhas sim podem ser salvas. Acontece que nós já estamos praticamente em maio, né? Nada foi votado no Congresso no sentido dos projetos aí, né, que o Lula, em tese, estaria apresentando para melhorar o seu capital político. Ele conseguiu aprovar, eu acho, só o orçamento, porque não tinha como correr. O negócio foi aprovado no final de março, começo de abril, né? Já não tinha como mais empurrar isso aí com a barriga. Então, é um governo que não está empenhado nesse sentido. E alguns realmente começam a ponderar esses pontos. Será que o governo já entregou as pontas? Será que o governo não vai tentar mudar, reverter o atual cenário? E se for esse o caso mesmo, então quem continuar com o governo vai ter grandes problemas pela frente. Então veja aqui, né, que é claro para todo mundo que o governo não está dando conta de corrigir o rumo da economia, a coisa está só piorando, inflação está disparando, o dólar não retrocede. Ah, tá melhor do que antes, mas é claro, tava um caos completo, né? Agora, se você comparar o cenário de hoje com um ano atrás, você vai ver o quanto que o real perdeu valor e o quanto que isso está impactando nos preços, principalmente, também em investimentos. A taxa Selic está lá nas alturas, a economia está bastante prejudicada neste governo Lula. E o Lula não está conseguindo mudar isso, obviamente, porque ele é a causa desse problema, né? E aqui o Lula falou que este seria o ano da colheita. De novo, né? Seria 2024, agora vai ser 2025. Só que o pessoal já se tocou que o Lula vai viajar muito este ano. Tem um monte de viagens programadas. Então o pau tá quebrando no Brasil, o Lula tá dando fora, indo para outros países. Para tentar ganhar o prêmio Nobel, que ele tanto sonha, não sei o que que é. Mas o pessoal da base ali do governo, de outros partidos, o pessoal está preocupado com isso, porque, no final das contas, né, o país pegando fogo, o presidente fora, ele só tende a perder nessa história aqui. Até porque o Lula, que já está bastante impopular, está vendo a sua popularidade cair pesquisa após pesquisa. Tem aqui o problema do INSS, agora o escândalo que aconteceu, que vai pesar bastante para o Lula, sem sombra de dúvidas. Correios quebrando, dando calote, deixando de pagar salários, né? A fila da Previdência Social disparando.
os fundos aqui de previdência, muita gente né, que trabalha em estatais como os Correios votaram no Lula, mudaram de voto de 2018 para 2022 e estão levando ferro nessa história aqui e vão se lembrar disso no ano que vem. Enfim, né? Um auxiliar do Lula falou o seguinte, né, para explicar essa possível debandada, que na política se partilha a vitória, não se partilha a derrota. A derrota é colhida por uma única pessoa, no caso aqui o presidente da República, que vai ter que abraçar isso com o partido dele, que aí o partido não tem como abandonar o cara. Mas a base aliada só dura, só existe enquanto o cenário está favorável, né? Então, estamos aí, né, mais para metade do ano. Muitos ministros que fazem parte do governo, e que inclusive alguns participam aí de partidos que têm projetos presidenciais para o ano que vem, estão num dilema ainda maior, né? E aí um cacique aqui de um desses partidos, um dos mais importantes, não nomeado, é claro, né? Falou o seguinte, que ninguém quer se contaminar com o peso da impopularidade do Lula e ficar marcado para o ano que vem com base nisso, né? Então aqui, se a maré para o Lula e para o PT não virar, o melhor seria sair antes que seja tarde. E não vai virar a maré, meu amigo. A gente sabe muito bem que as coisas estão caminhando nesse cenário de piora. Cada vez mais o Lula perde popularidade. Isso aí desde julho do ano passado. Então tem quase um ano que o Lula está perdendo popularidade seguidamente. E os escândalos estão aparecendo. O Carlos Lupe agora deve rodar, provavelmente. O Lula vai perder mais um ministro seguido por causa de escândalos. O cara vai ficar mais enfraquecido. Esse negócio do INSS, velhinhos sendo roubados no governo Lula, isso não apareceu nas pesquisas eleitorais, vai aparecer ainda. E o preço de tudo continua caro. A gente está falando de preços caros, elevados, tem uns 7, 8 meses e a coisa não muda. O Lula não vai conseguir recuperar o seu capital político dessa forma. Então o que vai acontecer? O barco do PT vai afundar. Quem tiver junto vai afundar junto. E ninguém quer afundar a essa altura do campeonato. Tá todo mundo de olho em 2026. O Lula tá de olho em 2026. Então o mais natural é nós vermos pessoas pedindo resignação de seus cargos, né? Entregando respeitosamente, devolvendo os cargos para o Lula respeitosamente. Trabalhamos juntos, fizemos muitas coisas, mas agora eu preciso me dedicar aos projetos pessoais. Enfim, o pessoal vai debandar do governo. E aí, meu amigo, o Lula vai ficar mais enfraquecido. Todo mundo tá vendo que o cara é inviável, ninguém quer comprar esse barato, ninguém quer arriscar tanto assim para o ano que vem. Melhor ir para o apoio de algo mais seguro ou permanecer no centrão mesmo, que é o que esse pessoal sabe fazer, para negociar com o próximo presidente da República, seja ele quem for. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.